Às vezes a melhor coisa é você ir assistir um filme sem nenhuma expectativa. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou sempre muito cético com filmes de super-herói, principalmente nos últimos anos. Não é que eu não goste desse gênero ou subgênero, eu gosto muito de vários filmes, mas também eu entendo que é um filme de mercado, é um gênero de mercado que os estúdios vão tentar ganhar dinheiro das formas que conseguir, das mais variadas formas possíveis aqui, nem que seja, por exemplo, explorando filmes de vilão meia boca ou que ninguém conhece, tipo aconteceu com Morbius. Então sempre tem esse lance de, tá, esse personagem vale um filme? Vale a pena fazer esse projeto? Esse tipo de pergunta que muita gente faz, mas ao mesmo tempo eu sempre digo que nenhum filme precisa ser feito, nenhum filme deve ser feito. Os filmes são feitos. E aí, a partir do momento que eles são feitos e chegam pra gente, a gente pode analisar melhor se a gente gostou ou não. E aqui no caso de Adão Negro, eu cogitava, eu pensava, eu falava, tá, ele é um personagem importante da DC, um vilão importante da DC, mas vale um filme solo dele ou é meio que a DC indo nessa onda de filmes de vilão que a Sony tem feito muito desde o sucesso comercial, né, não artístico, digamos assim, de Venom. E olha, eu fui bastante surpreendido aqui por Adão Negro. Não é a nova maravilha do mundo, não é o filme que vai revolucionar o gênero super-herói, não é nem o melhor filme da DC do ano. Para mim, The Batman ainda é bem superior. Só que aqui, Adão Negro vai funcionar justamente por saber exatamente onde está inserido, e muito disso parte do seu diretor, o Jaume Collet-Serra, que é um diretor que tem esse negócio de lidar bastante com alguns atores que interpretam quase que a eles mesmos, como a gente disse, ou que fazem personagens muito parecidos. Então ele fez muitos filmes nessa pegada de filme de Liam Neeson, e agora é o segundo filme que ele faz com o The Rock aqui, que muito do filme se vendeu por causa do The Rock, ele é a alma do filme, mas eu ainda acho que Adão Negro é mais do que apenas The Rock. E o Jaume Collet-Serra é um diretor que ele tem menos atenção do que ele deveria. Ele trabalha bem nessa lógica de estúdio. Não, ele não é um diretor super autoral, com uma super assinatura e esse tipo de coisa. Mas ele é um diretor que sabe colocar uma perspectiva própria ou elementos próprios dentro de uma lógica do blockbuster, dentro de uma lógica daquele subgênero que ele está inserido. Ele já fez isso com Águas Rasas, por exemplo, que poderia ser apenas um filme genérico de tubarão, mas tem um algo a mais ali. O próprio Jungle Cruise, que muita gente não gosta, como ele abraça a fantasia de uma forma mais inconsequente, eu acho bastante interessante. Mesmo nos filmes do Liam Neeson tem um ou outro que você consegue ver um pouco mais da visão dele. E eu acho que ele traz isso muito para Adão Negro, principalmente no sentido, e é uma coisa que eu entendo que pode incomodar muita gente e talvez muita gente desgoste do filme justamente pelo que eu gosto, mas aqui eu acho que ele consegue trabalhar bem uma lógica do blockbuster, do filme de super-herói atualmente, e ao mesmo tempo conectar a uma lógica do filme de super-herói ou do blockbuster ali do final dos anos 90, dos anos 2000. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Bom, eu comento bastante aqui no canal como o blockbuster atual, ele sempre vai na linha do verossímil ou do realista. Então, por mais que a gente esteja lidando com seres superpoderosos e tudo mais, tudo tem que ser hiperlógico, tem que fazer sentido, tem que parecer real, etc. Cada vez mais frases de efeito são rejeitadas. Ou o melodrama, por mais que ele esteja presente tanto em filmes da DC quanto principalmente nos da Marvel, ainda é meio mal visto, etc. Até esse lance do uniforme, que não pode ser uniforme quadrinesco, tem que ser um uniforme parecido com o dos quadrinhos como referência, mas tem que ser um negócio mais palpável do nosso mundo, etc. Vários e vários elementos que vão se repetindo a todos os filmes, o que muito tem a ver também com o Cavaleiro das Trevas, lá do Nolan, que gerou um pouco a Fórmula Marvel, que vai nesse sentido de tudo ter que ser mais verossímil. Só que o gênero de super-herói já foi diferente nesse sentido. Ele já foi um pouco mais entregue
pro brega, ele já foi um pouco mais entregue pro não fazer sentido mesmo, até pro mais infantil ou fantasioso, em certo sentido. Filmes que eu gosto muito, por exemplo, os 2 primeiros Homem-Aranha do Sam Raimi, é isso, são filmes cheios de frases de efeito, que a teia como ele faz não faz nenhum sentido, e até o último filme do Homem-Aranha zoa justamente isso, o lance da teia sair direto dele, etc. O uniforme dele também é um uniforme mais parecido com o dos quadrinhos, sem nenhum medo de ser brega, e é um filme que debate muito sobre a questão do heroísmo. Então é quase como se o Jaume Collet Serra pegasse essa lógica do começo dos anos 2000 e tentasse inserir de alguma forma no blockbuster atual, no filme de super-herói atual, quase que combinando esses 2 elementos. Então, sim, ele ainda vai ser um filme esteticamente bastante parecido com os filmes da DC, nesse lance de ser mais escuro, nesse lance de usar muito da câmera lenta, muito da estética que vem até dos primeiros filmes do DC Universe, lá dos filmes do Snyder e tal, então a gente vai ter bastante dessa estética, mas ao mesmo tempo é um filme que ele vai saber ser mais brega, ele vai saber usar a cor em determinados momentos, como por exemplo uma das personagens aqui da Sociedade da Justiça, que traz a cor, traz uma certa leveza, que tem tudo a ver com o poder dela também, com o vento e etc. E é um filme que vai também ser brega, vai ser melodramático. Eu não falo isso como algo negativo, muito pelo contrário, eu acho que é algo muito positivo, está na essência aqui do filme, justamente debater essas questões mais pessoais ou familiares, muitas vezes de uma forma mais exagerada ou menos realista, trazendo até um pouco do que sempre foi a essência do cinema. Ao mesmo tempo, ainda tem a característica do filme de blockbusters ou de super-herói atual, como por exemplo esse lance de não ser mais apenas herói e vilão de uma forma tão clara, bem e mal, trazer um debate social que vai além disso. E aqui esse filme vai trazer um pouco disso também, que é da lógica do filme de super-herói atual. Então aqui o Adão Negro, ele não é simplesmente um vilão, não é também aquele lance de filme de vilão de ele começa como um vilão, mas no final do dia ele vira um herói. Não, ele é simplesmente um personagem de outra era. E aqui o filme vai debater muito sobre essa lógica até meio imperialista de Estados Unidos e outras grandes nações do Ocidente de sempre meter o nariz em nações do Oriente só quando lhe convém. Então aqui a gente tem uma ditadura de mercenários durante muitos anos e Amanda Waller e companhia nunca fizeram nada. Mas se aparecer um ser super poderoso nesse lugar, aí opa, a gente tem que combater esse ser em nome da paz e da justiça. Mas essa sociedade estava em paz, esse país estava em paz, ele está vivendo uma ditadura e o povo está sendo controlado por mercenários por tanto tempo? É claro que não. Então muito daqui parte o debate, e até a lógica da possível vilania do Adão Negro também tem muito mais a ver com uma questão de reflexo, ou de causa e consequência, ou de ele ser instigado a fazer algo. Então eu acho interessante como o filme ele consegue trazer essas 2 lógicas em uma coisa só. Conseguir trazer muito da estética dos filmes da DC, muito das questões sociais e morais que sempre estão presentes nos filmes de super-herói atual, até o bem e o mal, como é debatido de uma forma diferente, tem uma lógica um pouco mais verossímil em certo sentido, mas ao mesmo tempo o filme não tem medo de ir pro brega, não tem medo de beber até da fonte lá da Múmia do final dos anos 90, de colocar pessoas normais, aqui o núcleo humano, que geralmente é muito mal trabalhado em filmes com grandes super-heróis, aqui eu gosto de como o núcleo humano funciona, até para trazer esse lado mais da fantasia, de uma fantasia sem tanta preocupação com a seriedade, de colocar mesmo o povo ali para lutar com seres superpoderosos, colocar uma criança para andar de skate, fazer várias coisas importantes no filme, porque sim, porque isso tava na essência dos filmes de super-herói do começo dos anos 2000 e é algo que veio se perdendo nos últimos anos. Então o filme ele consegue colocar esses 2 confrontos aqui, ao mesmo tempo que consegue também fazer um bom uso dessa estética meio pronta que o universo DC já tem. Então aqui, por exemplo, a câmera lenta virou quase um clichê dos filmes do Snyder e que os filmes da DC usam muito. Mas a câmera lenta por si só, como nenhuma técnica, como nenhum elemento estético ou narrativo, é um problema por si só. Ele é um elemento que depende do seu uso. A câmera lenta que o Jaume Collet Serra usa muito bem, seja para mostrar
o poder daquele personagem, a velocidade daquele personagem, para dar uma dramaticidade para a cena, ou para justamente usar a computação gráfica para localizar a gente dentro dessas cenas que sim, são muito caóticas, em um filme que parece que ele não para nunca. Tá sempre acontecendo coisa e são pequenos respiros antes de um novo conflito grandioso onde tudo vai explodir. Pode ser que isso em determinado momento canse um pouco, se torne repetitivo e tal, e parece que os conflitos anteriores não têm tanta consequência e sempre o que importa é o conflito seguinte, mas ainda assim eu acho que ele consegue trazer um pouco de elementos, digamos, de um peso para cada um desses conflitos, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, e por meio até da ação desenvolver alguns desses personagens. Gosto aqui do Adão Negro nessa figura aqui, o The Rock fazendo ele, justamente porque ele traz uma seriedade pro personagem, apesar de algumas piadinhas ali mais sutis que tem mais a ver com The Rock, mas é interessante que ele traz uma seriedade que tem mais a ver com os filmes atuais de super-herói, ainda que as piadas também tenham, mas ao mesmo tempo ele é quase colocado em conflito com outros personagens do filme que vão brincar um pouco mais, vão fazer mais piadas. E a Sociedade da Justiça eu gosto bastante aqui, gostei de ver até do Pierce Brosnan, gosto dele no filme. O único personagem que funciona um pouco menos pra mim aqui é o Noah Centineo como o Esmaga-Átomo, que ainda é o primeiro filme, pode ser que o personagem melhore, evolua e tal, mas essa dinâmica dele servir como alívio cômico do grupo, pelo menos pra mim, foram as piadas que menos funcionaram. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme, se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês acham do futuro do personagem pro universo DC, se ele vai ser um vilão legal, se vocês gostaram de como eles trabalham aqui o personagem também, e acima de tudo, do filme como um todo. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.